Aí, o que é que eu vou achar na imagem que pode suspeitar? Como a gente tinha falado, é o sinal do pulvinar, que é um hipersinal em T1 do pulvinar do tálamo. Ele costumava ser considerado praticamente patognomônico da doença, mas hoje já se viu que ele não é tão específico assim, e ele é mais observado em pacientes com envolvimento renal importante e em pacientes homens. A gente pode também ver algumas alterações de eventos isquêmicos prévios que a paciente tinha, e esses eventos isquêmicos, eles são mais comuns em mulheres, e pode ter também um aumento do diâmetro da basilar, que tem o processo de vasculite, né, digamos assim. Aí aqui é só mostrando mais ou menos o que pode ter, o que o artigo botava, que é exatamente o evento isquêmico, as alterações de substância branca, o diâmetro vértebro basilar e o sinal do pulvinar. E ele até bota no final que não deve mais ser considerado como um achado típico, devido à baixa incidência e especificidade. Aí aqui só mostrando como é que seria assim, né, um mais exuberante e o outro um pouco mais discreto, mas seria assim, um hipersinal simétrico que a gente veria nessa região. Existem alguns diagnósticos diferenciais, eles botam como doença de Fabry, Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica, e o estado pós-epiléptico também pode dar. Aí, assim, o diagnóstico dessa patologia não costuma ser rápido, principalmente na população pediátrica, porque os sintomas são inespecíficos, e alguns estudos sugerem que demora mais ou menos até 15 anos para o paciente chegar no diagnóstico. Como eu falei antes, a disfunção renal e cardíaca costumam aparecer apenas nos estágios mais avançados, e a córnea verticillata levanta a suspeita. Também não existe nenhum achado confirmatório na neuroimagem para a gente, isso aqui com certeza é todo um conjunto de sintomas, de apresentação clínica e da imagem. O diagnóstico definitivo ou é a dosagem da GB3 na urina ou no sangue, que vai estar alto, ou a dosagem da enzima, que vai estar baixa, com atividade menor do que 15%. O tratamento é reposição enzimática, tentar remover ou evitar os depósitos de GB3 e tratar especificamente o sistema afetado, seja com nefroproteção com IEC, controle de dor neuropática, gabapentina, e anticoagulante e antiagregante plaquetário, a dupla anticoagulação, nos pacientes com histórico de isquemia. Aí, falando um pouco agora da meningite asséptica, também para a gente entender o que é a meningite asséptica. É um termo que ele é utilizado para definir, obviamente, a inflamação das meninges, onde o líquor ele é negativo para a infecção bacteriana. O que a gente tem que ter cuidado é que meningite asséptica é diferente de meningite viral, apesar de que alguns vírus eles podem ser o trigger para um paciente ter uma meningite asséptica. Eles botam que até 30% a 75% chega na causa, o restante é idiopático, ou seja, até 70% dos casos podem ser idiopáticos e a gente não saber por que o paciente desenvolveu aquilo ali. Mas é exatamente aquilo que a gente viu, realce leptomeningio com alguma clínica sugestiva. E ela pode ser tanto infecciosa como não infecciosa, herpes vírus, varicela, arbovirose, Coxsackie, tudo isso são vírus que podem ser trigger para o desenvolvimento. E algumas doenças sistêmicas, já falando das não infecciosas, né? Algumas doenças sistêmicas, como sarcoidose, BC, Sjögren, lúpus, Wegener, essas vasculites, pode ser induzida por drogas também, como AINE, sulfa, penicilina e imunoglobulina, ou até mesmo neoplásico, certo? E a clínica também é inespecífica, com cefaleia, vômitos, náuseas, rigidez nucal, fotofobia e febre. No líquor, eu vou ter uma pressão. O líquor ele vai ser relativamente normal ou levemente alterado, com pressão de abertura normal ou um pouco aumentada, com nível de proteína normal ou um pouco aumentado da paciente estável normal. E a contagem de células varia de 10 a 100 células. Não tem nada além disso que justifique. Eles, até uns artigos botam que é praticamente um diagnóstico de exclusão, em que você não consegue encontrar a causa, mas o paciente tem ali uma meningite no exame de imagem. E como a meningite, a entidade é sério, né, assim, pode levar a consequências, o tratamento inicialmente, até os resultados,
é de estabilização e até tratamento preventivo com antibiótico, até você receber o resultado do líquido e ver que não justifica aquele antibiótico. E depois, quando se dá o diagnóstico, como é uma reação, acaba sendo uma reação imune, uma hiperreação, doses corticoide EV em doses imunossupressoras e tende a fazer uma regressão de dose até a dose mínima que o paciente tolera, como é o caso dela. Ela estava fazendo o desmame do corticoide quando teve uma nova crise. E assim, como é que a gente sabe que não eram duas coisas separadas? Realmente existe essa relação de doença de Fabry com meningite acética, certo? Que a fisiopatologia, por que isso existe, ainda é pouco conhecido e tem poucos casos relatados na literatura. Alguns estudos que a gente conseguiu ver, eles mostram basicamente que é até subdiagnosticado, porque nenhuma das duas são doenças fáceis de diagnóstico, assim, muito claros e rápidos, né? Alguns estudos recentes, eles até mostram que pode ter uma nova variante de uma dessas enzimas que pode estar relacionado a uma predisposição do paciente que já tem doença de Fabry ter a meningite asséptica. E o líquor, ele vai ser basicamente o mesmo líquor da meningite asséptica e o tratamento é o mesmo, certo? Aí os achados de imagem, tanto nesse caso, né, tanto a gente vai ter os achados de imagem que podem estar relacionados à doença de Fabry, o diagnóstico prévio da paciente, se tiver algum achado, e o reácido leptomenídeo, que ele tanto pode ser bilateral, exuberante, bem espesso, como pode ser uma coisa mais discreta. Alguém tem alguma dúvida? Então, parabéns, Miriam, pela apresentação. É muito interessante esse caso, porque a gente tem na cabeça sempre ver um reácido leptomenídeo, pensa logo em meningite bacteriana, tuberculose, né? E às vezes esquece dessas condições, né? De lembrar das condições neuroinflamatórias, né? E as síndromes autoinflamatórias, imunomediadas, enfim, que pode acontecer, como foi o caso aí, né? Que, assim, isoladamente são raros, mas se você pegar um conjunto, né, das doenças imunomediadas, é um conjunto razoável. Você pode, eventualmente, através de um exame de imagem, diagnosticar isso, né? E, como a Miriam falou, muitos dos casos acho que são subdiagnosticados, né? Então, achei bem interessante essa manifestação aí, a gente conseguiu flagrar aí na ressonância magnética, né? Ok. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida sobre esse caso, a gente já pode ir para o próximo. Talvez a Miriam possa continuar, que ela tem mais um caso, né? Posso sim, professor. Vou apresentar aqui, só um minutinho. Ok. Então, vem da minha tela? Tá direitinho? Sim. O próximo caso é uma paciente feminina também, de 33 anos, RNPB. Ela é natural e procedente daqui de Fortaleza também e compareceu à emergência do hospital, referindo que há cerca de 4 meses iniciou um quadro de vômitos incoercíveis, evoluindo com a parestesia em pés, com ascensão para o hemicorpo direito, e queixava-se ainda de uma perda ponderal de 15 quilos nesse período. Há 10 dias da admissão dela, que foi semana passada no hospital, ela evoluiu com piora significativa, associada agora a uma cefaleia occipital, turbação visual, disfagia e retenção urinária e fecal. Do exame físico dela, da admissão, eu botei só a parte neurológica, que era mais interessante. Ela entrou com um Glasgow de 15, com função motora superior preservada, de nervos cranianos. Ela só tinha uma oftalmoplegia bilateral, o motor tinha tônus e trofismo preservado, uma força grau 4 mais em membros superiores e inferiores, reflexos, os osteotendíneos, grau 3 em membros superiores e membro inferior esquerdo e grau 4 em membro inferior direito. Os reflexos superficiais tinham cutâneo plantar em flexão bilateral. De sensibilidade eram hipoestesia em hemicorpo direito,
o equilíbrio, o Gumberg era positivo, então, assim, ela conseguia se equilibrar bem de olhos abertos, quando fechava, ela dava uma desequilibrada, e a marcha, ela tinha base alargada, base ampla, mas não chegava a cair. Ela foi admitida para internação hospitalar nesse contexto, solicitados exames laboratoriais e exames de imagem. Os exames laboratoriais dela da admissão, o que chamava a atenção é que ela tinha basicamente um sumário de urina infeccioso, com numerosos leucócitos, uma bacteriúria acentuada e uma PCR de 10, que, se eu não me engano, lá no hospital o valor de referência é 5. Aí foi submetida a uma punção lombar, que na punção lombar o que a gente tinha era uma pleurocitose linfocítica com proteína urraquia, sem consumo de glicose, CMV e EBV eram IgG positivos e IgM negativos. Não tinha crescimento de fungo e o GRAM era negativo também. Tinha um de sorológico e imunológico, né? Tinha um VHS de 22, no PCR de 10, complemento, unscreen, fator reumatoide e anti-RO eram todos normais, negativos. Sorologias, HIV, VDRL, anti-HC. Sorologia, a única coisa positiva era o anti-HBS, que era vacina, né? E de metabólico, ela tinha uma vitamina B12 de menos 150. Realmente é um valor muito baixo, mas a gente viu depois que não justificava muito o quadro dela. TSH e T4 livre normais, proteína de 6, albumina de 3,7 e uma hemoglobina glicada de 5,5. Aí ela foi submetida a exame de neuroimagem. Certo? Foi pedido para ela crânio, coluna cervical e coluna torácica. Eu posso começar pelo crânio ou você prefere que eu coloque logo a coluna, professor? Pode passar o crânio, né? E aí a gente vai na sequência assim. Tá. Vou botar o fone só um minuto. Ampliar um pouquinho. Isso. Para mim, assim, está um contraste muito forte. Abrir um pouco a janela e... Opa, contrário. Tá aí bom? acho que tá bom, para a gente não perder o hipersinal ali no flare. Então, tem alterações aí, né? Se alguém quiser ir discutindo aí, escrevendo, essas alterações aí, interessante que elas são bem corticais, né? Volta lá. Hipersinal, né, professor? Na região cortical, né? No córtex parietal, né? Já virando occipital, né? Isso. E é um aspecto também interessante desse caso. Aí, aqui, ó, essa imagem aí, qual seria a forma de descrever isso daí? Seria uma área ao redor do aqueduto. Exatamente. Periaquedutal, né? Periaquedutal, exatamente. Isso mesmo. Hipersinal em flare. E descendo um pouco mais, ela vai sempre ali adjacente às paredes do quarto ventrículo, né? A isso. Poderia chamar isso de periapendimário também, né? Sobe lá para os laterais de novo, só para eu ver se tem lá em cima também. Tem não. Mas é uma busca ativa que teria que ser feita mesmo, nesse caso, né? Já que você viu lá embaixo, teria que procurar em cima mesmo. Como você fez aí. Ok, então até agora é uma alteração que, juntando essas duas, já dá para a gente pensar em alguma coisa, né? Não é uma coisa tão usual de você ver essa alteração periaquedutal tão importante, né? E o bulbo, apareceu alguma coisa lá? Ó, a margem posterior do bulbo, embora não seja bem na linha média, pouco lateralizado, também tinha uma alteração de sinal, né? Descendo um pouquinho mais, a gente vê que tinha essa alteração aí, bem próxima aí da área pós-trima, né? Que ela
poderia justificar alguma clínica dela aí que ela teve, né? Depois eu acho que a Miriam vai comentar. Coloca o sagital. Pronto, aí vamos para a coluna agora. Coluna cervical. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, alguma dúvida sobre esse encéfalo, pode falar. Então, a gente vê uma alteração na medula, né? Vocês diriam que essa é uma alteração que sugere mais o que? Uma doença neoplásica, inflamatória. Sei que é só no T2, né? Mas Eu só pensaria numa doença desmelinizante, não? Não desmelinizante. sei. Sim. Sim. Coloca o axial aí, por favor, depois. Isso aí. Aí já é da torácica, né? Mas tudo bem. Eu não estou conseguindo. Como é que é a distribuição? Como é que você descreveria a distribuição dessa alteração, dessa mielopatia? Ela é mais periférica, mais central, ela é multifocal, ela é longitudinalmente extensa. Isso é importante. Ela é central, ela é multifocal, em área de hipersinal em T2 e flare, medular, né? E basicamente é isso mesmo, né? Na região da coluna cervical. Uhum. Então, volta só no sagital, por favor, Miriam. Que é importante essa distinção. Peraí, só. Veja que, pode ser este aí. Veja que parece que ela é descontínua, né? Parece que Mas para, veja que, né? Volta. Mas veja que em algum momento ela acomete mais de 3 corpos vertebrais, não é isso? Ela vai. Agora ele inicia lá em cima, né, professor? Lá no tronco cerebral, ali na região do bulbo, da ponte. Exato. Exatamente. E ali parece que faz uma continuidade também, mais para cima. Então, assim, dependendo da condição, como a gente vai ver, às vezes ela é uma condição que causa uma mielopatia longitudinalmente extensa, mas no início ela pode ser mais focal, ela evolui e fica extensa. Então, precisa ter cuidado só no início, né? Tem que ver todos os aspectos do exame. A distribuição no plano transverso é importantíssima, né? De ver que essa é central, né? E se você colocar a torácica, eu poderia pensar, não, poderia ser um infarto medular, né? Mas olha o quanto que ela envolve, né? Um infarto, ele não envolve a medula inteira, né? Infarto medular, né? Professor, tem uma hipótese aqui que eu acho que por coincidência eu vi hoje com o doutor André, é a doença de McFava Bignami, que é uma doença relacionada à desmelinização central e periférica, que tem relação com alcoolismo, mas pensando em alcoolismo eu posso pensar em deficiência de B12, que é o caso da paciente. Uhum. Mas aí teria que ter mais atração do corpo caloso, né? Que caracteriza mais essa condição aí, né? Mas o fato de ter a deficiência B12 abriu o leque para isso daí também, né? Mas, nesse caso específico, ela tem a clínica que sugere uma síndrome específica, sabe? Sim. E é essa, sim, aliás, mais de uma síndrome, né? Professor. E aí a gente vai discutir isso daí, a relação da clínica com a imagem que bate perfeitamente nesse caso, né? Que fez a gente chegar no diagnóstico. Então, até agora, a mielopatia longitudinalmente extensa, alteração periaquedutal. E aquela lesão cortical, né? Aquele hipersinal cortical. Pronto. Posso continuar? Pode. Se alguém quiser falar, já pode falar. Assim, ó, sugestão de diagnóstico. Aí, assim, né, como a gente acabou de discutir, o que a gente tinha de achado de imagem no crânio era essa área de hipersinal em T2 flare cortical, no giro frontal superior e giro do símbolo. Tinha tanto à esquerda quanto no lóbulo parietal inferior direito. Nesse último, eu esqueci de botar, mas no parietal inferior
tinha até realce leptomeninge associado. Deixa eu procurar aqui, eu tenho um pós. Enfim, e na coluna torácica e cervical, o que a gente tinha era uma extensa área de alteração de sinal intramedular, que se estendia longitudinalmente pela medula espinhal, acometendo preferencialmente a região centromedular, com hipossinal em T1, hipersinal em T2 e focos de realce pelo meio de contraste, com leve efeito expansivo. E voltando para o crânio, tinha esse hipersinal em flare periapendimário, adjacente ao quarto ventrículo e ao aqueduto, e focos de hipersinal em T2 flare na área pós-trema, pedúnculo cerebelar inferior direito e olivas bulbares. Aí, de evolução. Foi iniciada pulsoterapia para ela, com metilpred de 1 mg quilo dia, foi reposto B12 também, mas como eu tinha comentado, apesar da B12 dela estar baixa, não justificava toda essa clínica que ela tinha. Está aguardando antiaquaporina 4, eletroforese de proteínas, bandas oligoclonais e cultura para fundo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que pode ser o diagnóstico? Eu estava pensando até em doença de Crohn, que pode cursar com a desabsorção, mas acho que teria algo a mais, né? Está dentro do grupo, como você falou, dentro do grupo das desmielizantes. Qual você pensaria? Professor, tá faltando a ideia aqui, não sei não. Assim, essa lesão medular, longitudinalmente extensa, pegando ali a área pós-trema. Tu pensaria em alguma coisa, Iris? Deixa eu ver, mielite... Não, esclerose múltipla não, né? Acho que não. Prima da esclerose múltipla. NMO. Isso, NMO. Que a gente... Exato. Neuromielite óptica, só que no caso ela não teve neurite óptica, né? Exatamente, ela não tinha alteração de neurite óptica, mas eu vou até comentar mais na frente, por mais que a gente saiba que o antiaquaporina 4 é muito relevante nesse caso, ela tinha tanta clínica e tanta lesão que já dava para fechar o diagnóstico mesmo sem o resultado do antiaquaporina. A neuromielite óptica, que hoje a gente chama de neuromielite óptica espectro da doença, né? NMOSD. É um espectro de doença autoimune que ataca o sistema nervoso central, como a gente sabe, e cerca de 75% dos pacientes possuíam antiaquaporina 4 positivo. A aquaporina 4 é um canal de água mais comum do cérebro, medula espinhal e nervos ópticos, que no cérebro ele está presente em áreas que têm contato com o líquido. Então, o corpo acaba produzindo anticorpos contra aqueles canais de água, e isso acaba levando toda aquela reação que a gente vê na imagem, certo? Um pouquinho sobre a epidemiologia e fatores genéticos da doença, que, como eu comentei, né, ela tem muita relação assim, né, acaba sendo meio que semelhante à esclerose múltipla, mas ela tem algumas diferenças, que ela é uma doença mais comum na Ásia e na África, diferente da esclerose múltipla, que é uma doença mais de países europeus, norte-americanos. Ela tem uma incidência de 0,05 até 0,4 para 100 mil habitantes, é uma incidência menor do que a da esclerose múltipla, assim como a maioria das doenças autoimunes é mais comum em mulher, chega a ser, assim, 90% dos pacientes mulheres, tem uma idade média, alguns estudos botam 35 a 40 anos, outros já esticam um pouquinho de 40 a 60, e também tem, assim como outras doenças autoimunes, tem associação com outras juntos, como as principais, lúpus, Sjögren e doença celíaca, mas ela não tinha histórico de nenhum, certo? E, falando assim, ela tem uma clínica um pouco mais agressiva, ela abre mais assim, exatamente do jeito dessa paciente. O primeiro surto, ela não se dá em surtos como é a esclerose múltipla, assim, remitente recorrente, né? Ela é mais uma vez e bem mais séria. Antigamente, até se falava que a ocorrência de novos ataques, de novos surtos, era suficiente para pensar em outro diagnóstico que não de neuromielite,
mas hoje se sabe que não, que o paciente pode ter, sim, alguns quadros de, digamos assim, as recaídas ou novos surtos. O que a gente tem, uma das marcas da doença, principalmente esse acometimento da medula espinhal, longitudinalmente extenso, com mais de 3 corpos vertebrais, um acometimento mais de cordão central da medula, que faz até aquele H medular, e ela costuma ter um pior prognóstico do que a esclerose múltipla. Alguns estudos, eles até mostram que os pacientes que não são tratados, eles vão evoluir com algum tipo de déficit, assim, necessitando de bengalas ou órteses, ou pararão até de andar em até 5 anos após o diagnóstico, quando não são adequadamente tratados. E aqui, uma das coisas mais importantes dessa aula, que é a apresentação clínica da NMO, que é exatamente o que eles colocam em cores clínicos, que isso aqui vai ser muito importante para o diagnóstico com ou sem antiaquaporina. E quais são esses 6 cores clínicos? Que é a neurite óptica, a mielite transversa, uma síndrome de área pós-trema, uma síndrome de tronco cerebral, a síndrome diencefálica e a síndrome cerebral sintomática. O que é cada um desses, né? Assim, cada um desses depende de como onde a doença atacou, onde está acontecendo aquele processo, e eles vão dar alguns sintomas, alguns achados. A neurite óptica, que no caso ela não tinha, né? O paciente evolui com andor ocular, ao movimento, uma diplopia, uma redução ou até perda da acuidade visual. Na mielite transversa, sintomaticamente falando, a gente vai ter uma paraparesia, níveis sensitivos e disfunção de esfíncter, que a paciente tinha. A síndrome de área pós-trema, náuseas, vômitos, soluços intratáveis e bocejos, que a paciente também tinha. A síndrome de tronco cerebral, disartria, disfagia, ataxia, ela tinha, vertigem e alalia. A síndrome diencefálica, pegando ali mais hipocampo e tudo, amígdala, uma hipotermia, hipotensão, bradicardia, hiponatremia ou até narcolepsia, que é aquele distúrbio do sono. E a síndrome cerebral sintomática é que, apesar de ser, acaba que às vezes pega mais medula, pode ter lesões encefálicas e que essas lesões vão causar sintomas no paciente, a depender de qual lobo ali estão, né? E os critérios diagnósticos. Os critérios para diagnóstico, o discriminador, inicialmente, é a presença ou não da antiaquaporina. Se eu tenho a antiaquaporina 4 positiva, se eu tenho a antiaquaporina 4 negativa, ou se eu não sei, ou não vou conseguir fazer. Quando eu tenho o positivo, IgE positivo, eu preciso de um core clínico, que é um desses 6 que eu falei, o antiaquaporina 4 positivo feito da melhor maneira possível, que hoje em dia é esse cell-based, e exclusão de outros diagnósticos. O doutor Daniel até comentou com a gente que lá no hospital eles estão fazendo por imunofluorescência. E imunofluorescência, até 50% tem 50% de falso negativo, ou seja, então o paciente pode entrar para esse outro lado, que é um antiaquaporina 4 negativo, ou ele não consegue fazer, ou eu ainda não tenho o resultado, que aí eu vou precisar do resultado indeterminado, negativo, e eu vou precisar de 2 cores clínicos de um desses que eu falei, sendo um deles que precisa ser, pelo menos, a neurite óptica, a mielite transversa, ou uma síndrome de área pós-trema. No caso, a paciente já tinha 2 cores clínicos, e tinha exatamente a mielite e a síndrome de área pós-trema, disseminação em espaço e uma ressonância com os achados típicos que eu vou já falar, ok? Aí aqui é só como o artigo botava, eu tentei facilitar um pouquinho aqui. Aí os achados de imagem, que são exatamente esses achados típicos que ele bota. A gente vai ter na medula espinhal, no nervo óptico e no encéfalo. Na medula espinhal, a gente pode dividir em agudo ou crônico. Em agudo, eu vou ter uma lesão longitudinalmente extensa, como eu falei, uma das marcas da doença, que pega mais de 3 corpos vertebrais, é um hipersinal em T2, com efeito expansivo, insuflativo, que ele tem um predomínio de cordão central, formando aquele H medular. Ele realça pelo meio de contraste, certo? É um hipersinal em T2, e no T1 ele é hipo, o T1 pós, a gente vê o realce.
exatamente mostrando a atividade inflamatória ali. Já nos crônicos, no caso crônico, eu vou ter uma atrofia medular exatamente de onde era essa lesão. Ela pode continuar sendo hipersinal em T2, mas eu não vou ter, ou não, nem necessariamente vai ter, e eu não vou ter os sinais de atividade inflamatória, não vai ser mais com realce pelo contraste, e nem com esse efeito insuflativo, expansivo, certo? Aí aqui é só mostrando mais ou menos, eu acho que ficou pequeno, mas essa D a gente consegue ver bem uma lesão que vai desde ali, lá de cima, da transição, crânio medular, né? E até mais ou menos C3, então ela é bem, até C4, praticamente, então é uma lesão longa. Que é a evolução dessa lesão, que ela continua sendo hipersinal, mas ela já está bem menor. E o de baixo eu ainda vou falar que são os nervos ópticos, né? Nos nervos ópticos, eu vou ter um sinal de uma neurite. Exatamente, o hipersinal, ele pode ser uni ou bilateral, com realce pelo meio de contraste em T1, e o acometimento, ele pode acontecer tanto do nervo, ou do quiasma óptico, ou dos dois. E ele tem um envolvimento mais posterior, a porção mais posterior do nervo se estendendo para o quiasma. Diferente da seção que a gente viu passada, MOG, que ele tende a ser mais anterior, né? E no encéfalo, eu tenho uma gama de lesões, que eu tenho lesões envolvendo a medula dorsal, principalmente a área pós-extrema, o envolvimento da superfície periapendimária, ficou errado aí, no terceiro e do quarto ventrículo, cerebelo e tronco, hipotálamo e tálamo também podem estar envolvidos. Tem lesões confluentes com hipersinal em T2, flare na substância branca. Eu também posso ter o acometimento do corpo caloso, ter cuidado que às vezes a gente vê o acometimento muito grande do corpo caloso e tudo, pensa logo em esclerose múltipla, mas não é. Na NMO também posso ter, que ela tende a pegar alguns cantos botam pelo menos metade do corpo caloso, outros botam 2/3. Então, a lesão é heterogênea, dermatose. E também posso ter o pedúnculo cerebelar e a cápsula interna, todos aqueles com aquele hipersinal em flare que a gente viu. Aí que é só mostrando. E por que a gente trouxe esse caso, né? Porque ela tinha o que a gente, um achado que eu não tinha falado ainda, nesses critérios diagnósticos, que era exatamente aquele hipersinal cortical no flare, que essas lesões, elas antes eram consideradas até red flags contra o diagnóstico de neuromielite óptica, porque dizia que se pegava córtex já não, provavelmente era alguma outra doença. Mas hoje já se sabe que essas lesões corticais, elas tanto existem, quanto são mais comuns do que a gente imagina. Eu peguei um estudo, que foi um estudo realizado com 194 pacientes, todos com diagnóstico de neuromielite óptica, e eles tinham antiacoporina 4 positivo, todos os 194, e foi realizada ressonância em todos esses pacientes. Disso, apenas 6 tinham lesão no córtex, certo? E esses 6, todos já tinham pelo menos uma daquelas clínicas daqueles scores clínicos. E, assim, é até mais comum do que a gente imagina que 3 desses pacientes abriram quadro de neuromielite óptica já com essas lesões corticais. E foi até retardado o diagnóstico deles por pensarem que poderia ser outra coisa por causa do acometimento. As lesões corticais, elas são mais comumente localizadas no lobo frontal, parietal posterior e occipital, que a paciente tinha. O que a gente vai ter é um hipersinal heterogêneo e discreto no flare, certo? E esse acometimento cortical na neuromielite óptica, ele é diferente do acometimento cortical que a gente tem na esclerose múltipla. A justificativa ou a fisiopatologia desse acometimento, ele ainda assim, não é muito bem explicado, certo? Mas nesse estudo que viu que todos os pacientes tinham antiacoporina 4 positiva, eles começaram a levantar a hipótese se não era alguma reação, uma hiperreatividade ou uma reação autoimune àquele anticorpo que poderia estar causando ali naquele parênquima, naquele epitélio, perdão. Aí
E o que a gente vê também é que eles levantaram a hipótese de ser alguma falta de tratamento, porque os pacientes também não estavam sendo adequadamente tratados, mas isso já caiu por terra. E porque, assim, o que aconteceu? Foi feito um follow-up desses pacientes, e essas lesões, quando foram tratadas, o paciente fez a pulsoterapia e começou o tratamento domiciliar, essas lesões desapareceram. Por isso que eles pensaram que poderia ser por causa da falta de tratamento, mas hoje acredita-se que é mais por causa da antiacoporina. Aí, desses pacientes que eu estava falando, né? 3 dos 6 pacientes, como eu estava falando, eles foram inicialmente tratados ou como PRES ou como ADEM, porque o acometimento cortical não tinha sido excluído ainda em MIO, certo? Aí aqui é só mostrando como é que ele pode aparecer. Esses eram 2 dos pacientes do estudo. Ele pode ser bilateral, unilateral, certo? E como eu te falar, aqui, algumas coisas para a gente levar, né? O take-home message. A fisiopatologia ainda não é bem definida, mas acontece, apesar de não ser comum. Ele indica um dano à barreira hematocefálica, certo? E tem uma questionável relação com a falta de tratamento, mas responde bem ao tratamento. Quando começa, o paciente tem uma boa resposta. E essa questão da barreira hematocefálica, é que eu esqueci de falar, eles costumam vir associados também a um realce leptomeníngeo. Aí o tratamento na NMO. Tem o tratamento de surto e o tratamento de manutenção. O de surto são doses imunossupressoras de corticoide, podem se considerar plasmaféreses a depender da gravidade, e de manutenção eu vou fazer drogas imunossupressoras. Aí entra uma gama de drogas que existem, que não é bem essa a nossa função aqui, né? Mas, assim, rituximab, como anticorpo monoclonal, ou micofenolato, azathioprina, são algumas possibilidades. E o tratamento, ele é realmente um modificador de doença, e porque o paciente não tratado, ele vai evoluir com perda de até 50% dos pacientes não tratados evoluem com alguma perda ou capacidade de ambulação, uma perda visual, e desses pacientes não tratados, até 1/3 morre dentro dos 5 anos do primeiro ataque, quando não são adequadamente tratados, mostrando a importância do tratamento e a efetividade também, né? Aí aqui, como a gente tinha comentado, só um diagnóstico diferencial rápido entre neuromielite óptica e esclerose múltipla, que a gente sabe que às vezes se confunde um pouco e tudo. A esclerose múltipla é uma doença mais comum, não é uma doença comum, mas das doenças raras é uma doença comum. Já a NMO não, já é uma doença mais rara. A esclerose múltipla tem o que a gente chama de gradiente de latitude, que é aquele negócio que ela é mais comum nos extremos do globo, né, assim. E na NMO é mais Ásia e África. O sexo feminino é o mais acometido nas duas, sendo da esclerose múltipla 70% dos pacientes, na NMO 90% dos pacientes. Na esclerose múltipla, a maioria dos pacientes é caucasiano, já na NMO, africano ou asiático. Até aqui no Brasil, no Ceará, por causa da colonização e tudo, tem um N muito grande de NMO. A idade de início dos sintomas na esclerose múltipla é de 20 a 40 anos, aqui na NMO ele já bota de 40 a 50, 40 a 60. Aí aqui só mais para a gente saber, aqui, né, na medula espinhal. Na esclerose múltipla, ele costuma pular corpos vertebrais, são segmentos curtos e o acometimento é mais periférico, assim, e pode ser assintomático. Na NMO, não. São lesões longitudinalmente tensas, com cordão central, e geralmente são sintomáticas. Aí era basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Bem, então, primeiramente, parabéns pela revisão, né? Revisão bem completa aí. É muito importante, né, a gente estudar essa doença pelos fatores que a Miriam já falou aí. Primeiro, é uma doença grave, né? Que, se não for reconhecida, pode deixar sequelas importantes no paciente, né? Então, não é uma emergência, mas o paciente tem que ser tratado em, pelo menos,
Não precisa ser na mesma hora, mas pelo menos em dias, ele tem que receber o tratamento adequado, né? E para receber o tratamento adequado, precisa ter o diagnóstico. E é importante também porque a imagem é extremamente importante nessa doença, porque, como aconteceu nesse caso, ela permite o diagnóstico sem a antiaquaporina positiva, ou se não estiver disponível, né? E a gente tem essa dificuldade da antiaquaporina aqui, como ele comentou, né, que a gente faz um método que tem uma acurácia bem baixa. Então, eles dependem muito da gente para fechar esse diagnóstico e começar o tratamento. Tá? É importante reconhecer esses padrões e esses critérios, para a gente possa sugerir mesmo, até no diagnóstico. Né? Outra coisa, não é raro, mas dentro das desmineralizantes, aqui no nosso meio, no Nordeste, no Brasil onde tem mais, é aqui, né? Então, você vê lá no Sul, eles veem muito pouco, aqui a gente vê com uma certa frequência. Né? Não é tão raro assim aqui, né? E é isso. Esse caso é mais interessante ainda porque tem lesões corticais, né? Que não é comum. Então, poderia confundir a gente, né? Mas a gente viu que pode acontecer, sim. Ok. Então, parabéns aí a Miriam e aos colegas que também participaram. Thaisa, está por aí? Estou, professor. Está dando para escutar? Tá ótimo. Vou iniciar aqui a apresentação, certo? Boa noite, gente. Meu nome é Thaisa, sou R2 do HGF, e vou apresentar outro caso que a gente achou interessante nesse mês. Deixa eu iniciar aqui a apresentação. Apresentar agora, né? Ali, né? Certinha. Deixa eu ver se vai dar certo. Esse quadrinho com a seta, né? Apresentar agora. Eu estou apertando só que tá. Aí a tela inteira, depois apresentar a tela inteira. Compartilhar. Pronto, deu certo. Tá indo já, só um minutinho. Tá ótimo. Pronto, deu certo. Vocês estão conseguindo ver? Tá ótimo. Pode apertar em ocultar aí embaixo. Isso aqui. Ótimo, perfeito. Tá dando certo? Tá todo mundo vendo? Tá ótimo. Como eu estava falando, né, eu sou R2, e aí eu vou apresentar esse caso para vocês, certo? Esse caso é de uma paciente do sexo feminino, 27 anos, procedente de Itaitinga, e ela foi ao setor de emergência, né, do HGF, com queixa de cefaleia diária há um mês, certo? A irmã, que era acompanhante, né, relatou na hora da admissão que há um mês a paciente tinha um quadro de cefaleia diária, hemicraniana à esquerda, associada à fotofobia e fonofobia, náuseas, evoluindo com uma semana do início do quadro, com dificuldade de marcha, descrito na hora da admissão como desequilíbrio, alteração na fala, além de alucinações visuais e auditivas. Há 3 dias da admissão, além de todos esses sintomas, ela evoluiu com abalos motores, descritos como clonias, certo? Além da piora da náuseas e vômitos e eructações incoercíveis. Foi admitida dia 31/3 para investigação clínica no HGF, certo? De história patológica pregressa, ela tinha uma TB ganglionar, tem uma história de TB ganglionar aos 17 anos. Fez a biópsia linfonodal nesse período, ficou internada no SEB durante 2 meses, mas desistiu do tratamento e fez tratamento incompleto na época. Teve uma internação prévia em janeiro de 2023, agora no HGF, ou seja, há 4 meses atrás, mais ou menos, por um diagnóstico de meningite tuberculosa presumida. Tinha sintomas de febre vespertina, cefaleia refratária analgésicos, vômitos, rigidez nucal
e alterações na marcha, que iniciaram em dezembro, e aí juntando a história epidemiológica prévia dela com sinais e sintomas, deixaram como diagnóstico de meningite tuberculosa presumida. Foi de alta no dia 3/2 de 2023, com melhora do quadro clínico da síndrome álgica e febril, e teve uma melhora parcial da marcha. O que antes ela estava com essa dificuldade da marcha, ela teve uma melhora. E ela foi de alta usando o esquema RIPE, certo? Que ela foi usando. Além disso, ela tinha uma história familiar de um tio com história de TB pulmonar, que faleceu por neoplasia hepática, não foi o motivo da morte dele. Tem uma avó materna e mãe com diagnóstico de TB, não ficou muito claro isso nos dados dela, porque falou que era um diagnóstico de TB há 10 anos, mas não tiveram tratamento, era como se fosse um diagnóstico não sei, porque convivia com o tio. No exame físico da admissão, tinha um bom estado geral. No momento da admissão, depois ela evoluiu com certa piora, um Glasgow de 15, consciente, orientada, algo lentificada, repetia, nomeava, compreendia, não tinha sinais de extinção no momento da admissão, isso no dia 31/3. Pupilas isocóricas, fotos reagentes, tinha uma redução da campimetria, o movimento extraocular é presente, o fundo de olho normal, mímica facial preservada e mobilidade da língua também preservada. No exame motor, força 4, endímio direito e 5 endímio esquerdo. Ausência de movimentos anormais durante o exame, tônus e trofismo preservados. Tinha os reflexos nervosos profundos e vivos e simétricos, grau 4, sensibilidade sem alterações, marcha parética à esquerda e tinha uma rigidez da nuca presente. De exame laboratorial, ela tinha uma leucocitose, acústicos segmentados, sorologias, VDR, isso de mais alterado, certo? De VDRL, sorologias praticamente negativas, só o IgG de CMV reagente, né, que a gente não leva muito em consideração, porque o IgM era não reagente. De endócrino metabólico não tinha alterações significativas, a vitamina D estava pouco baixa, mas também não justificava o quadro, e de autoimunidade também nada muito relevante. Fez uma tomografia de crânio na admissão com um achado de edema difuso e lesões isquêmicas ou com efeito de massa. Por causa desse edema, foi decidido não fazer a punção lombar pelo risco de herniação, e ela foi admitida e foi investigada sem realizar a punção lombar para estudo de líquor para saber mais sobre a etiologia dos sintomas dela. Aí foi solicitada a ressonância de crânio. Deixa eu abrir aqui. Tá dando para ver a ressonância? Assim. Pronto. Aqui é a ressonância dela, certo? Que foi feita no dia 7/4, já fazia mais ou menos uma semana que ela estava internada. Aqui o T1. Ela tem que idade, Thaís? Tem 27 anos. Vou botar no flare. Alguém está vendo alguma alteração nesse flare? O exame não foi feito com sedação, né? Foi sem sedação, é isso? Doutor, eu acho que foi com sedação. Foi com sedação? Eu não tenho certeza 100% agora, mas eu olho já. Que é um fator confundidor nesse caso aí. Porque ela tinha um quadro, depois da admissão, ela foi evoluindo com um quadro de alternância de comportamento. Às vezes ela estava muito agitada e outra não, e aí para fazer a ressonância ela teve que, eu acredito, tenho quase certeza que foi com sedação. Certo. Okay, então tem um hipersinal difuso, né? Preenchendo os sulcos, né? Periventricular ali na corna anterior do. Como é isso? Eu vi, professor. Pronto, aí. Periventricular. Pé trigonal, na verdade, né? Ali no corno anterior dos ventrículos laterais.
e ali perto do septo pelúcido também, ali mais posteriormente. Isso. E mais embaixo, vai descendo um pouquinho. Nas cisternas aí, ó. Cisternas da base também. Então, quando você faz sedação, né, oxigênio em altas concentrações, você pode ter esse sinal, mas nem sempre, né? Então tem que ter cuidado para não achar que tudo foi por conta da sedação, entendeu? Beleza, aí tem T2. tem a difusão? Tem. O T2 ajuda em algumas coisas, mas nesse caso nem tanto. E na difusão, ó, tem uns foquinhos de restrição, né? Cápsula externa à esquerda, cápsula interna à direita. Bilateralmente, na verdade. Então, esse é um caso bem clássico, né? A gente resolveu trazer aí. E tudo que você pode ver, né, nessa condição. Aí o pós-contraste, para ficar mais fácil aí para o pessoal. Olha aí. Alguém quer comentar esse padrão aí? Bem mais exuberante do que na meningite asséptica lá do outro caso, né? Mas não deixa de ser um realce leptomeníngeo, né? E nessa topografia aí, né, na cisterna da base, ele é bem característico dessa condição. Isso. Que é onde é mais comum, né? Onde é mais prático do mundo, na verdade. Então, alguém quer sugerir aí o diagnóstico? O paciente tinha uma mãe, a mãe com TB, a tia com TB, o pai com TB, o tio com TB, a família toda com TB. E ela tinha história de TB ganglionar, E ela né? também. TB ganglionar. E uma meningite tuberculosa presumida em janeiro, né? E aí ela teve melhora com tratamento domiciliar e aí voltou, né? Com esses sintomas. Então, é um caso que, assim, a gente não costuma... na minha residência eu via bastante isso, e foi diminuindo, né? E fazia tempo que eu não vi um caso tão típico, né? De meningo TB. E é comum também essas lesões isquêmicas pela vasculite, né? Que ocorre em conjunto. Então, esse é o tipo do caso que a gente também não pode deixar de dar o diagnóstico, né? Então, para quem nunca viu, né, a gente resolveu trazer, quem nunca viu aí uma meningo TB, e esse é o caso clássico, né? Bem florido, bem com tudo que você pode ter, né? Tem até uma hidrocefaliazinha já, devido à extensão do acometimento, né? A Thais vai comentar aí, pode continuar, Thais. Aqui foi o laudo da ressonância de crânio, né? Que foi feita com esses focos de restrição em cápsula externa esquerda e no ramo posterior da cápsula interna bilateralmente, bem como periventricular, que podem corresponder a áreas de infarto, né, como você falou, focos de hipersinal inespecíficos, espaços pelo parênquima, e esse realce difuso das leptomeninges, principalmente nas cisternas da base. A evolução do caso, né, o paciente já tinha iniciado o RIPé na outra internação, e prednisona, né, porque nos quadros de meningite associado corticoide para evitar uma evolução desfavorável do quadro clínico do paciente. Começou no dia 30/1, depois de 2 meses, que são 2 meses de fase de ataque e mais 7 a 10 meses de fase de manutenção, quando tem acometimento nervoso. E aí, no dia 30/3, ela tinha iniciado o tratamento de manutenção. Mas, durante a internação, foi conversado, essa última internação, agora a atual, foi conversado com o infectologista e foi decidido voltar para o esquema RIPER, que é o esquema de indução com uma dose de dexametasona. Não foi possível realizar a punção lipórica no momento da admissão, fez urinocultura e hemocultura negativas, e iniciaram o RIPER empiricamente, né?
quando iniciaram o RIPE, ela teve uma piora clínica inicial, mas logo em seguida ela evoluiu com estabilidade clínica e melhora dos déficits neurológicos, mantendo o estado de alerta com controle da cefaleia, que antes era intensa, e discutido em visita que, pela melhora do quadro clínico e forte história epidemiológica da paciente, o diagnóstico seria novamente presumido, sem necessidade de estudo glicórico, né, que poderia evidenciar uma glicose consumida, né, baixa, e proteína aumentada, que é os achados mais típicos glicóricos da tuberculose. E também foi discutido que, pela internação atual, eles iam começar novamente o esquema RIPE, certo? Como se fosse começando do zero agora e iam desconsiderar os últimos 2 meses. E aí, vou falar um pouquinho sobre a tuberculose meningea, né? Aqui eu só fiz uma introdução falando sobre tuberculose do sistema nervoso central, que acomete, em média, 5% dos pacientes com infecção por tuberculose, sendo o quadro clínico mais severo e mais prevalente em pacientes imunocomprometidos, que quando na população geral, de 5%, quando imunocomprometidos chega a 15%. Como é que isso acontece? Pela ruptura de granulomas no espaço subaracnoide, que pode infectar o crânio, as meninges e a medula, ou então disseminação hematológica. As manifestações podem ser meningite, como é o caso da paciente, pode ter tuberculomas, abscessos, cerebrite ou então a tuberculose miliar. No caso da paciente, né, ela tinha uma meningite tuberculosa, que é a inoculação do bacilo nas meninges, caracterizada pela inflamação das membranas, né, como o nome fala. É a manifestação mais severa e mais comum da tuberculose do sistema nervoso. E ela compreende 1% dos casos de TB extrapulmonar. O diagnóstico precoce ele é muito importante para evitar a morbidade e a mortalidade, já que é a manifestação mais severa e que pode evoluir com pior prognóstico. A manifestação pode ocorrer de dias da inoculação até 6 meses, então ela pode ter um curso instalação bastante insidiosa, e as fases clínicas elas podem se dividir em 3, que é a prodrômica, que ela tem uma instalação mais branda, que começa com febre baixa, um mal-estar, uma cefaleia de menor intensidade, uma mudança de comportamento, que dura mais ou menos de 1 a 3 semanas. A fase clínica posterior, que ela é caracterizada pela meningite, com sinais de meningismo, de cefaleia mais intensa, que já não é bem controlada com analgésico simples, vômitos incoercíveis, letargia, confusão mental, e pode começar a alteração dos nervos cranianos também. E, quando não tratada, né, pode evoluir para a fase mais grave, né, que o paciente evolui com piora, uma deterioração neurológica, podendo chegar a ter convulsões, coma, e, em alguns casos, hemiparesia. E a letalidade pode ocorrer em 5 a 8 semanas, quando não é iniciado o tratamento do início da infecção. Os achados radiológicos. O mais comum é o realce leptomeningeo, após o contraste, mais proeminente nas cisternas da base. É um achado que a gente vê bem melhor na ressonância, porque a ressonância é o estudo que vê melhor as meninges. Não é específico, pode estar relacionado a qualquer tipo de meningite infecciosa / inflamatória, certo? Como uma meningite asséptica, por exemplo, que a gente acabou de ver. É uma infecção que pode trazer complicações, como hidrocefalia, que é bastante comum, os infartos isquêmicos por vasculite, por invasão vascular dos bacilos, que a gente também tem nesse caso, os infartos isquêmicos e os acometimentos dos nervos cranianos. Aqui a foto que parece muito com o nosso quadro, certo? Que é uma sequência pós-contraste, vendo o realce meníngeo mais pronunciado nas cisternas da base. Aqui também as setinhas mostram outros tipos de realce leptomeníngeo. Aqui na figura A, mais nas cisternas da base, e na B, mais focal, assim, no lobo frontal direito. Aqui são algumas complicações que podem acontecer. No nosso caso, tinha infarto, e aqui uma exemplificação de infarto nos núcleos da base, pela ATB, e aqui a hidrocefalia. Trouxe só mais um achado, que o segundo achado mais comum, que é a lesão parenquimatosa por TB mais comum, é o tuberculoma, que são lesõezinhas que podem ser solitárias ou múltiplas,
Pode ter uma distribuição miliar também, são lesõezinhas menores que 2 milímetros e espalhadas pelo parênquima, e pode se instalar em qualquer localização. Mas é mais comum nos lobos frontais e parietais. Esse achado a nossa paciente não tinha, trouxe só para complementar mesmo. E o aspecto de imagem depende se o granuloma vai ser não caseoso ou caseoso, e se o seu centro é sólido ou líquido. Tuberculoma não caseoso, a gente vê mais uma hipointensidade em T1, hiperintenso em T2 e um realce homogêneo ao meio de contraste, e o caseoso, hipointenso em T1 e T2 com realce não homogêneo. Eu errei aqui no slide, tá? Aqui, nessa primeira imagem, da tuberculose miliar, que são múltiplas imagens bilateralmente esparsas pelo parênquima, de pequenas dimensões, tuberculoma na TC, com esse realce anelar e esse edema vasogênico ao redor, e aqui na ressonância dá para diferenciar melhor quando os tuberculomas são caseosos ou não caseosos. E aqui são as referências que eu usei para falar sobre esse assunto. Beleza, Thaisa, muito bom, muito boa revisão. Então, justamente, esse caso não é um caso raro, né, mas é uma apresentação típica que a gente não pode deixar passar. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, tem que divulgar esses padrões, né, bem clássicos, para quem nunca viu, não deixar passar esse diagnóstico, né, que foi o caso aí. Um caso muito, muito típico mesmo. Então,